Espírito, parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros. O nada, vida futura. Questão 958. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. De onde nasce para o homem o sentimento instinto da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro, para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se. Nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos deixando este mundo uma vez, que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Crê em Deus sem admitir a vida futura. Fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Intuição de penas e gozos futuros. Questão 960. De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas provindouras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabe bem, não é de pausa, que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores nos tornarias se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor
esperança. A dúvida nos céticos empedérmidos. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz no homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça aqui, na partilha da felicidade, a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem de seu trabalho, de bens que outros só alcançaram com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo, o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Questão 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituída de valor. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição e o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há que mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nós devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Esta verdade se torna evidente por meio de Apolo o seguinte:
Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de seguirá. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deve seguir a todos os instrumentos necessários e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dê-te a instrução para compreenderes esta regra. Se o seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o proceder livremente. Não é verdade que esse campo produziria, na razão dos cuidados que foram dispensados, a sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença: Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta.